Olá, bancários e bancárias, colegas do Banco do Brasil, associados da nossa CACI, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. A gente está passando um período muito importante nessa nossa entidade, que são as eleições 2016. Tem 3 chapas inscritas. Eu começo passando uma mensagem para vocês. Sou William Mendes, diretor de saúde e rede de atendimento, eleito em 2014. E a gente passa a primeira mensagem para vocês. É muito importante todo mundo participar da votação. Votar. Escolher uma das 3 chapas e votar. Isso fortalece a CACI e a nossa comunidade bebê. Segunda questão importante. Sobre as 3 chapas. Eu tenho uma análise muito clara para fazer sobre o meu apoio. Eu apoio a chapa 2, Juntos pela CACI. E por uma questão que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo e sobre o futuro da CACI. A gente está passando por uma grave crise política e econômica em nosso país, né? A gente tem uma grave crise no setor saúde. A gente tem andado pelo Brasil falando um pouco sobre isso com as nossas representações e os associados. E, sobretudo, a gente tem vivido desde 2014 uma questão de embate com o Banco do Brasil, nosso patrão patrocinador, com relação ao déficit do plano dos funcionários, o plano de associados. E num momento como esse, que a gente tem um cenário muito duro, né? Eu conheço as lideranças que encabeçam as 3 chapas, mas é muito importante a gente ver uma melhor perspectiva de luta na CACI. E nesse sentido eu não tenho nenhuma dúvida, né? A chapa 2, ela é composta, tem representações indicadas pelos principais sindicatos de bancários do país, né? Sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, a maior parte dos sindicatos do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, Porto Alegre, na região Sul. Então, é uma chapa que tem indicações e uma parceria forte com os sindicatos. E em momentos de crise que a gente está vivendo e vai viver, é muito importante os sindicatos estarem ao nosso lado nas lutas, juntando com as outras entidades. Porque em todos os momentos de crise que nós tivemos, sempre foram os sindicatos que nos apoiaram nesses embates entre nós, bancários e Banco do Brasil. Vejam vocês, se nós não tivéssemos levado para a mesa da CONTRAF, dos sindicatos, esta crise que a CACI está vivendo agora de déficit no plano de associados, eu não tenho nenhuma dúvida que se não fosse os sindicatos, em conjunto com as demais entidades e os eleitos da CACI, terem segurado, freado as propostas do banco, que desde o final de 14 para cá, tem propostas que diminuem direitos ou aumentam contribuições, não tenho nenhuma dúvida que a gente já poderia ter franquia sob internação de R$ 1.500, já poderíamos ter aumentado a mensalidade em 50%, aumentado coparticipações de forma absurda, né? Ou então, talvez já tivesse vindo aquele fundo que o banco propôs, de 6 bilhões de reais, colocando em risco os aposentados de hoje e os futuros aposentados na nossa caixa de assistência. Isso tudo a gente conseguiu muito graças à força que os sindicatos têm na mesa com o banco. Isso é um fato histórico nosso na categoria e na nossa comunidade Banco do Brasil. Então, eu peço voto, eu voto na chapa 2, né? Liderada pela companheira Miriam Foch e mais lideranças dos principais sindicatos de bancários do país, porque o momento será duro e com muita unidade a gente consegue fazer enfrentamento e continuar fortalecendo a nossa CACI. Sem contar, para finalizar, que a proposta que está em mesa foi proposta por nós eleitos, né? O grupamento que chegou comigo em 14, mais o grupamento que chegou com a companheira Miriam, que estava na gestão conosco, para a gente ter melhorias na gestão da CACI e trazer direitos novos para os associados, fortalecendo a estratégia de saúde da família, que é fazer promoção de saúde e prevenção de doenças. Bom voto a todos, participem, leiam todas as propostas, né? As 3 chapas estão aí, tem propostas escritas, mas a gente acha que a melhor perspectiva para a CACI, para a luta desse próximo período, é a chapa 2, Juntos pela CACI.